Vamos ler Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Grande Criador, ajuda-nos a cada momento nesta revelação para podermos sempre acompanhar sua manifestação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero falar um pouquinho sobre vaso terreno. Eu quero aplicar aqui esses 3 vasos terreno, a manifestação de Deus vindo a nós desde o Gênesis. Deus tem se manifestado, tem vindo num vaso. O vaso é um corpo. E enquanto aquele corpo era espiritual, ele não caía. Aí ele se tornou um corpo natural, um vaso, chamado Adão. Aí ele caiu. Ninguém pode falar de Adão, porque nós todos temos o mesmo corpo. Nós temos o mesmo vaso, terreno. E a gente depende de encontrar os meios pelos quais Deus vem tratando até chegar nesse último dia. Deus, nesse dia final, começou no Gênesis e terminou no Apocalipse. Então, o que Deus tinha que fazer para o povo gentil, Ele já fez. Mas cada vez que Ele faz, o povo não capta o que Ele tem feito. Vamos com atenção dentro de poucos parágrafos, quero ver se entrego para vocês. O irmão Brana fala nesta mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, 188, ele estava falando do vaso terrestre, começando com Jeremias, aqueles autos, aquela escritura guardada dentro de um vaso de barro, e aquilo tudo simbolizava que as coisas de Deus estariam sendo guardadas dentro de um ser humano, dentro de um vaso de barro. É entender que o próprio Deus precisou fazer-se um vaso de barro. Para poder te salvar não podia Adão, não podia nenhum homem bom da terra, teria que ser só Deus. Por isso o irmão Brana diz que Jesus Cristo não era judeu nem gentil, porque ele era Deus. Então Deus teve que formar um corpo para si. Então eu estava pensando, um vaso criado, que foi o Adão, um vaso criado por Deus, caiu em pecado. Um vaso criado por Deus. Um vaso gerado por Deus, Jesus. É um corpo gerado por Deus, ele é o sobrenatural. Então você tem um que caiu e o outro que veio
sobrenatural, isto é, além daquele corpo, para poder redimir aquele corpo que caiu. Foi isso que Deus fez. Ele veio acima do ser humano, mas você olhava nele, era um ser humano. Comia, bebia, chorava, cansava, sentia dores. Isaías 53 fala tudo dele, que é um Deus forte, na verdade, mas ele estava com dores. Ele era homem de dores. E ele era sobrenatural para poder nos salvar. Ele era o vaso Deus, certo? Até chegar no nosso tempo. A irmã Brana diz, no 188 de Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, ele diz, glória a Deus, eu esperava que vocês captassem isso. Tem coisa que o irmão Brana não falava. Ele ficava esperando que o povo viesse captar o que ele queria dizer. Mas o povo não conseguia captar isso. E não era falha dele aqui também, não. Eu esperava que vocês captassem isto. Vocês veem o que Deus fez? Ele nunca revelou isso aos sábios e entendidos, pois eles poderiam causar inquietações ou inquietação sobre isso por todo este tempo. Mas ele colocou em um vaso terreno. Tudo foi colocado num vaso terreno. Ele mesmo criou seu próprio Filho, Jesus Cristo. E neste último dia, aí você vê, ele fala de Jesus Cristo e fala do último dia. As pessoas param só no vaso Jesus Cristo, mas eles têm que caminhar até o último dia. Então ele diz assim, e neste último dia, agora, ele está abrindo selos, mostrando isto para a sua igreja. Guardou num vaso terrestre, para que ele não apodrecesse ou mofasse. Aleluia. A gente não dá nenhum valor ao corpo terrestre, ao vaso terrestre. Mas é guardado todo o mistério num vaso terrestre para não mofar, para não apodrecer. Isso é quando Deus tem aquele vaso terrestre em sua mão, aí que você vai ver o que estava escondido durante aquele tempo, que você não sabia e ficou sabendo. Eles não sabiam do Velho Testamento até que veio o vaso, Jesus Cristo. Quando ele chegou, eles ficaram sabendo a realidade do Velho Testamento, mas eles não creram. Eles pensavam que aquilo do Velho Testamento era simplesmente Moisés, mas era Deus em Moisés. E eles, quando chegou o tempo de Jesus, eles não podiam ver, assim como o povo dos dias de Moisés não podia ver que era Deus em Moisés. Nos dias de Jesus não podia ver que era Deus em Jesus. Nos dias de Brana não podiam ver que era Deus em Brana. Hoje não pode ver que é Deus em nós. Eles não podem ver, porque hoje ele está no seu corpo terreno outra vez, certo? Com os mistérios que esteve escondido em vasos terreno, agora ele vem revelar através de um vaso terreno. E a própria mensagem de irmão Brana, ele mostra que todos esses mistérios estão dentro do sétimo anjo. Todos os mistérios. Então toda a escritura de Deus, aquele alto de Deus, foi colocado dentro de um ser humano chamado Jesus Cristo, para que Jesus Cristo tivesse toda a glória em cada manifestação que houvesse neste tempo. A glória não é nossa, a glória não é do William Brana, a glória é do vaso de barro que veio sobrenatural
para poder redimir os vasos de barro naturais, certo? Ele teve que vir sobrenatural, não podia vir na nossa altura, como nós, nascido pelo sexo, não podia redimir. Assim que no tempo do irmão Branham, não podia vir um sobrenatural, porque agora era o tempo do natural. Deus começou com Adão, a criação, Deus passou ao Filho, uma criação sua, mas de geração, foi de gestação que ele fez aquilo. E agora, no último dia, é que o corpo terrestre aparece. Nesse último dia, nós temos o último corpo, que era o corpo do sétimo anjo, que aparece. Essas coisas o povo não pode, de maneira alguma, ver. Porque a gente para no corpo Jesus, porque ele guardou todos aqueles segredos num vaso de barro, no seu Filho, Jesus Cristo. E nesse último dia, ele está abrindo esses selos, que estava escondido em Cristo. Todos os selos, o que Cristo é? Os selos. Então, se Cristo é os selos, tudo está naquele vaso mais importante que temos. É um vaso manifestado aqui na terra, mais importante que Adão, mais importante que o sétimo anjo, porque é Cristo. É a imagem de Deus. A imagem de Deus. Se você quer ver Deus, ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Uma vida, um vaso aqui na terra que o próprio Deus quis fazer para si. Todos os demais vasos, como nós, somos do sexo. Adão era da criação, sem coisa para se amarrar, como diz o irmão Branham. O único que não teve umbigo foi Adão, porque ele não nasceu de mulher. Eva não nasceu de mulher. Então não tinha o que amarrar na terra e ainda caíram. Todos nós depois viemos, e viemos através do umbigo, isto é, ligado à terra, somos terrestres, de nascimento somos terreno, ligado à terra. E agora, para poder ser redimido, Deus tinha que vir num grau superior, por isso ele veio por obra e graça do Espírito Santo, superior, para poder redimir-nos, que viemos inferiormente. Por isso toda honra, toda glória se dá ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando você diz novo nome Branham, é o novo nome do Senhor Jesus Cristo, mas você tem que ver o que o Senhor Jesus Cristo fez lá atrás. O que Deus fez para poder o ser humano aparecer na terra. Poderia não ter vindo o ser humano, mas ele é redentor. Ele é salvador, mas não tem ninguém que erra para ele poder salvar. Então, o irmão Branham ensina o que Deus fez. Ele criou o homem com livre-arbítrio, não força ao pecado. Não, o homem vai ao pecado de livre e espontânea vontade. A mulher vai ao pecado de livre e espontânea vontade. Não é forçado por Deus. Deus fez o homem e a mulher e deu livre-arbítrio, capacidade de escolha. Olha, eu não quero pecar, então eu não vou pecar. Eu quero pecar, então eu vou pecar. É capacidade de escolha que você tem. Não vai culpar Deus. Deus não pode te mandar para o inferno, é você que vai. Certo? Não é Deus que vai te mandar direto para o inferno. É você quem escolhe o caminho do inferno. Ele te deu capacidade para escolher o céu. E te deu capacidade para você ser livre, se você quisesse o inferno. Ele te deu capacidade para você escolher ele. E deixou você livre para escolher Satanás. Agora, quem é que você tem escolhido até hoje? Ele te deu capacidade para você escolher a palavra, mas deixou você livre para escolher a denominação. Se você escolhe uma denominação, não é Deus que te manda para o inferno, é você quem vai para o inferno. É você que escolheu o inferno.
Se você escolhe a palavra, a Escritura, é tão simples. A Bíblia mostra que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Mostra para qualquer crente hoje, que pula, que grita, que fala língua estranha, mostra o batismo em nome de Jesus Cristo, para você ver. Eles são formados de livre-arbítrio. Eles deveriam saber melhor que nós, porque eles são graduados e nós não somos. Então, por isso Deus salva exatamente gente como Pedro, como João, que não sabe ler, não sabe escrever, mas que tem revelação. E esses grandes, Deus passa por alto, porque eles não podem ver. Eles não podem aceitar nem o batismo em nome de Jesus Cristo, porque eles não conhecem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa mensagem que o irmão Brana disse, que foi por isso que Deus deixou escondido tudo isso. Até a deidade Deus deixou escondido para poder revelar a deidade nesse dia final. Ele deixou escondido durante 2 milênios. O povo nada soube de um só Deus. Só ficaram adorando 3 deuses, 3 pessoas, e falava Pai, Filho e Espírito Santo, e simplesmente adorando 3. Porque todos eles, na forma de adoração, eles sabem que tem 3 no céu. Só que ele diz os 3 são um. Então aí não tem jeito. Eles deveriam saber que são 3 manifestações do mesmo Deus. Deus veio Pai, aí ele veio, ele era Filho. Aí ele veio, ele era o Espírito Santo. Então, se ele nos deu o penhor de seu Espírito no tempo de Pentecostes, que é o primeiro pagamento, aquele penhor do Espírito, é o primeiro pagamento que ele nos deu naquele dia de Pentecoste, porque completava os 50 dias. Agora nós temos que saber que ele já veio uma manifestação do Espírito Santo nesse tempo final. Por isso, irmão Brana pregou sobre Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre. Entende? Porque ele mostrou para nós ontem Moisés, hoje Paulo, para sempre. É o nosso tempo. Esse é o tempo do profeta. É o tempo dele operar. Você lendo Apocalipse, me perdoe, você lendo Hebreus 13:8, era como ler Apocalipse 10:7. É a mesma coisa. Porque Jesus Cristo é o mesmo quando estava em Apocalipse 10:7. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que foi, aquele Jesus Cristo, que era e que é. Ele operou em Moisés, em Cristo e em Brana. Amém. São vasos que eu estou tomando aqui para poder mostrar aos irmãos a forma de Deus agir, que ele vem escondendo as coisas no vaso. Em Jesus estava todo o tesouro da sabedoria. Ninguém viu. Em Jesus estava escondido tudo. Eles não viram. Em Jesus estava escondido todo o Apocalipse. Ninguém viu. Mas nele estava escondido. Ele era o vaso que estava escondido. Todos os mistérios estavam escondidos nele. Ninguém podia ver, porque só pode ver quando aquilo se materializa. Aquilo estava escondido nele. Por isso, irmão Brana diz que Jesus subiu com um novo nome. Porque o novo nome já estava nele. Escondido nele. Ele era o vaso no qual estava escondido os mistérios de Deus. Ele veio, operou o que pertencia ao seu tempo. Salvação, cura divina, perdão para os pecados. Mas a revelação, ele não poderia operar a revelação do Apocalipse, porque aquilo seria ainda uma coisa histórica, ou seria algo que aconteceria, para depois ele vir e manifestar no vaso terrestre e revelar aquilo ali. Ele não podia revelar no seu dia. Assim como em Moisés estava Cristo com todo o trabalho do Calvário, mas ele não podia manifestar no tempo de Moisés, porque não era para aquele tempo. O vaso para aquilo seria exatamente no tempo de Jesus Cristo. Ali era o vaso próprio, sobrenatural, humano, e tudo que você olha nele, ele tinha todas as características
humana. Ele chorava como nós mesmos, sentia dores como nós mesmos. Mas o irmão Branham diz, mas ele mostrava que ele era Deus, quando ele se punha de pé e dizia: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Aquele provava que ele era Deus, porque ele, como o autor da criação, era o único que a criação ouve. Só ele a criação ouve. Assim, ele se levantou e diz: Lázaro, sai para fora. Mas o rapaz estava fedendo, já fazia 4 dias, já tinha caído o nariz. Mas ele diz: sai para fora. Ele é a vida. Lázaro era seu amigo. Ah, se você for amigo dele, a qualquer tempo, pode ter todo apodrecido, mas tem a palavra dele. Se nós entendemos a palavra hoje, dizendo: sai dela, sai para fora, é ele te dando uma vida que a igreja não dá, que o mundo não dá. Ninguém pode te dar, ele te dá uma paz que o mundo não dá. O mundo dá uma paz, mas não dá a paz que ele dá. Entende? As pessoas têm paz no mundo, uma paz passageira. Mas ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. O mundo te dá uma paz passageira, mas eu quero te dar uma paz eterna. Por isso você aceita tudo que vem através deste corpo chamado vaso Jesus Cristo. Ainda que ele tenha o nome de Yeshua, no hebraico, você dá toda a honra a ele, porque quando ele manifestou, ele falou com 3 povos: gentios, romanos e hebreus. Marcos fala sobre isto, ainda põe Roma, ele fala mais claro. Então, ele tem mostrado que no nosso tempo, nestas eras da igreja, que viemos caminhando, em nome de Jesus Cristo, só ele pode receber toda a honra e toda a glória. Ele mesmo. E nesse último dia, vou voltar aqui agora, ele está abrindo os selos, mostrando isto para a sua igreja. Guardou-o num vaso terrestre para que ele não apodrecesse ou mofasse. Aleluia. Irmão Brana, aleluia. 212. Eu tenho mais alguma coisa aqui para falar antes do 212. É o 190. Só um pedacinho. E nesses últimos dias, ele está revelando isto através de sua própria presença no meio do seu povo. Irmão Brana deixava coisas escondidas. Ele diz: sua própria presença no meio do seu povo. Agora, quem manifestava a presença de Deus no meio do povo? Tem que ter um vaso. Sempre foi assim. Tem um vaso terreno que manifesta aquela glória de Deus. Ele fala assim: ele toma alguém que ele pode tirar o mundo dele. Ele toma alguém. Ele tem que tomar alguém. Porque depois de ele tomar alguém, ele toma os demais. Mas primeiro ele toma alguém para tirar o mundo dele. Como ele tomou o 7º anjo. Para tirar o mundo dele, para que pudesse entrar naquele vaso e manifestar todas estas revelações. Você sabe que irmão Brana antes não sabia disso, certo? Irmão Brana não sabia disso. Ele ficou sabendo depois que Cristo desceu e revelou para ele, se materializou nele. Foi ali em 28 de fevereiro de 1963, quando isso aconteceu, aí a coisa mudou. Deus estando agora no seu vaso terreno, humano de todo sentido. Se você ver um Adão que foi criado
E ele teve seus fracassos, suas falhas, e Deus deu para ele a capacidade, e ele não usou a capacidade de escolha para o bem. Deus dá a capacidade para o homem, ele não usa para o bem, ele sempre usa para o mal. Ele não usa para o amor, ele usa para o ódio. Ele usa para o ciúme. E Deus deu a capacidade para ele usar para o amor, para as coisas boas, para que o fruto do Espírito se revele em nós. E muitas vezes vai revelar em nós frutos da carne, do vaso terreno no qual somos. Mas esse vaso terreno tem a oportunidade de, em Gálatas 5:20, receber em si aquela natureza de Deus, o amor, a paz, o gozo, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Ele está dando oportunidade para você fazer a escolha, o que você quer. Se você sabe o que você é, como que você pode se oferecer a alguém, sabendo que você vai, qualquer dia, fazer aquela pessoa zangar com você? Você sabe que você é. Diga para a pessoa, eu sou isso. Alguém olha em nós, como olhava no irmão Branham e outros, e pensa que nós somos Deus, e nós somos homem. Então, elas têm que saber que estamos tecidos, é um vaso terreno, é de coisas naturais, e que podemos decepcionar as pessoas. A maioria das vezes, as ofertas são diferentes, é que nem político. Eu vou fazer isso para você, vou fazer aquilo. Mas você tem alguma coisa para fazer para mim agora? Agora não tem nada. Então você vai fazer para mim. Você vai ser uma boa mulher. Você vai ser um bom marido. Mas e agora? Você é? Então diga, eu posso te decepcionar a qualquer momento. Porque eu fui tecido de uma capacidade de escolha. E o que eu tenho escolhido, não tenho sabido escolher até o presente momento. Rogo a Deus, eu estou falando no seu lugar, rogo a Deus que eu saiba escolher daqui para frente. Não é a gente pensar, não, eu vou fazer isso. Não, diga para si mesmo, eu nunca pude fazer. Eu não sou diferente do que sou. Não posso te oferecer nada. Quando você chega a Cristo, Senhor, eu quero ter uma vida de oração. Fica quieto. Eu quero orar bastante. Fica quieto, fica falando para ele assim, não. Diga, Senhor, o que ele gostou do rapaz foi isso. Olha, eu não tenho nada. Eu não vim dizendo que eu jejuo, que eu faço isso, faço aquilo. Não. Ser propício a mim, pecador. Aí nós temos que chegar um diante do outro, é assim. As pessoas estão ficando decepcionadas conosco, porque elas sempre pensaram que nós éramos um ser sobrenatural. E elas vão se decepcionando conosco. Quando elas percebem as nossas falhas, as falhas de nossas famílias, as falhas em nosso ministério, elas se decepcionam, porque elas sempre pensaram que éramos alguém, e eles parecem que não sabem ver o que eles são. Se você é um hipócrita, entenda que você pode conversar com uma pessoa melhor, mas trate-a no seu pensamento. Ele pode ser um hipócrita que nem eu. Não fica pensando bem dele, porque você mesmo sabe que você não é nada. E sabendo que não é nada, está pensando que o outro é alguma coisa, mas quando aquilo chega a uma decadência, você se escandaliza. Você deveria pensar, a pessoa é igual a você, porque o dia que acontecesse alguma coisa, ela seria igual a você mesmo.
Diz, é hipócrita que nem eu, é falho que nem eu, fala e não cumpre que nem eu. Trata as pessoas assim. Mas aí você trata as pessoas como Deus para quê? Você quer receber alguma coisa? Fica parecendo meus filhos. Eu vou orar para Deus te abençoar, para vocês não depender muito de mim. Ele disse, sim, Deus já tá abençoando, já está me dando, Deus já está me dando. É quando eu dou para eles. Entendeu? Mas ele deveria pensar que é a luta, é o labor de cada um, é que vai chegar lá. Não é através... Deus te abençoe. Aí você sabe, Deus abençoa que jeito? Através de outra pessoa. Deus usa outra pessoa para ir lá fazer algo por você. Deus está te abençoando. Deus usa alguém para orar por você. E aí Jesus vem, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Não há tempo pior do que o nosso de comer e beber coisa mortífera. Tudo que você come, que você bebe, tem um pouquinho de veneno, tem um pouquinho de soda, tem um pouquinho de coisas venenosas. E você come, faz uma oração. Ore para você ver. Não precisa ficar fazendo oração alta não. Ore. Peça a Deus a bênção, a água de Franca diz que é uma das melhores do Brasil, mas ore por ela, não vai crer nela não. Ore por ela, ore pela alimentação que você come. Mas está muito bonita essa alimentação, ou esse frango está amarelinho. E jogaram coisa na carne dele. Ele não é amarelo daquele jeito. Deram um banho de anilina nele lá, de alguma coisa. Amarelou ele, e aí a gente acha, amarelinho. Ora por ele, ora pelo frango. Em tudo dai graça, diz a Bíblia, porque aí, para você vencer esse dia de tanto veneno, comendo coisas mortíferas, então ore a Deus, dê graças a Deus por cada vez que você come esse arrozinho que te mata e que te alimenta. Ele mata, ele é branco, ele mata, mas também te alimenta. Ele pode ter algum problema nele, mas te alimenta. Esse açúcar adoça um pouquinho, alguma coisa para você, mata, porque tem soda nele, o óleo tem soda nele. Mas você ora porque é o que você tem. Ora e come e bebe o que você tem. E creia que tudo está bem. Amém? Olha, se eu não prosseguir logo aqui, eu não termino meu pensamento. Deus então tinha que pegar uma pessoa, ele diz aqui, e nesse último dia ele está revelando isso através de sua própria presença no meio do seu povo. Brana, se você entender, era a presença de Deus no meio do povo. Deus estava revelado numa carne. Jesus era a presença de Deus no meio do povo. Isso é bíblico. Agora, se Deus pega todos os mistérios que não foi falado para Abraão, que não foi falado para Moisés, que não foi falado para nenhum profeta, que nem Jesus sabia. Está escrito, eu estou falando de Bíblia para você, Mateus 24:36. Jesus diz aquele dia e hora, nem os anjos sabem, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E se Deus pega todos esses mistérios, e no dia ele vem, Jesus vem, num corpo chamado Brana, corpo preparado por ele também, vindo através do natural. Ele não nasceu de grandes personagens, seu pai era um bebum, mas ele orou pelo seu pai até a última hora, para o pai ser salvo. E diz que desceu uma lágrima no olho dele, quando ele perguntou se ele aceitava Cristo. Isso foi a satisfação dele. Mas olha o que foi. Foi um homem. Foi um homem que Meda foi a melhor mulher no mundo e não o entendeu. Bateu a porta. A melhor mulher. Era um vaso simples. Um vaso que deu aquilo por nada, foi lá lavar o carro.
E Deus falando com ele enquanto estava lavando o carro. Deus dando a mensagem de juízo enquanto ele estava lavando o carro. E ele, um profeta de graça, de misericórdia. Você tem que ver no irmão Brana, ele era um homem de misericórdia, de perdão. Irmão Brana não guardava ódio de ninguém, como meus irmãos guardam. Rancor, cara feia, nem se fala um com o outro. Nem se escreve pela internet. Nem responde. Brana não era assim. E eu quero ir para o céu. E se eu quero ir para o céu, eu tenho que me converter a Brana. Alguém diz, Jesus. Jesus estava em Brana, por isso que Brana foi o que foi. E se Jesus não estiver em mim, eu não posso ser como Brana foi. Um vaso terreno, com dificuldade, com dores, com uma úlcera que o atormentou a vida inteira. E quando ele foi curado, ele morreu naquele mês. Ele diz que foi curado em novembro, quando pregou nas asas de uma pomba branca. Em dezembro, ele morreu. A gente não pega aquela natureza de Deus, aquela vida de Deus, aquele vaso terreno, que pode fazer uma escolha, vou ser bom ou vou ser mal. Por que vocês fazem escolha de ser bruto, de ser mal, de não falar, de não conversar, de não responder? Não foi o que Caim não pode falar. O que Deus perguntou para Caim? Cadê seu irmão? Ele foi um respondão. É o que ele fez. Sou eu, porventura, guardião do meu irmão? Ele podia ter falado, eu matei. Eu matei. Agora, só de você odiar seu irmão, você já o matou. Lá no passado, tinha que meter fogo, tinha que passar faca. Aqui não, na Bíblia, no Novo Testamento, você odiou o seu irmão, disse a própria Bíblia, você o matou. Só de você odiar seu irmão. Por que não ama as pessoas? Você pensava que Jesus odiava fariseus, essênios? Você pensa que Jesus era aquele tipo de homem que vivia odiando as pessoas e amando só quem falava bem dele, só quem estava ao lado dele? Se você faz só o que te é pedido, que glória você tem? Bem, o 212, paciência, né, irmãos? Acho que vai dar tempo. No 211 ele ainda estava falando do vaso terreno, ser mantido num vaso terrestre. Quem era esse vaso terrestre? Jesus Cristo. Nenhum homem tinha, ninguém tinha, é unicamente por meio dele. Todos os selos é Cristo. Cristo é os selos que não foi revelado durante as eras, e Cristo é os selos revelados. No tempo de William Branham, ele não podia revelar durante as eras, porque estava marcado mais nos dias da voz do sétimo anjo. Em outras palavras, terei um vaso outra vez, um vaso terrestre, no qual eu posso entrar e falar através daquele vaso, olhar através daquele vaso, ver os corações das pessoas através daquele vaso. Era o que ele fazia, Deus operando através daquele vaso. E depois, como que nós queremos que Deus opere através de nós, sendo que nós somos? Por favor, vê o que você faz, vê o que você é, vê a forma que você age. Esse Jesus deu as costas para alguém. Ele sempre estava tentando ajudar as pessoas. Quando ele podia fugir, ele fugia. Se alguém pegava em pedra, ele ia embora.
mas um coração que era o amor, o próprio Deus. Sabe o que é Jesus? O coração do próprio Deus. Que Deus é espírito, você não vê. Então tem um corpo ali onde você pode ver Deus. Amém? Isso é muito bom. Isso, 212. Isso nem mesmo estava escrito na palavra. Está falando dos trovões. Está falando dos mistérios. Isto, se estivesse escrito na palavra, ficou tão escondido para que você nem mesmo pudesse encontrá-lo. O segredo do sétimo selo, dos 7 trovões, ficou tão escondido para que nenhum pudesse encontrar. Isso mesmo. Então é nele que é revelado, nesse vaso terreno. Aí você tem que ver o vaso terreno quando ele está para revelar. Jesus não podia revelar sendo o vaso terreno do seu dia. Mas agora Jesus podia revelar, porque Jesus tinha um novo corpo terreno, para ele poder revelar o mistério que era ele próprio, Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora, Cristo era o mistério de Deus, é Jesus, sim, revelado. Revelado está em Brana. Quando ele está revelado, quando ele está escondido, ele é Cristo, o mistério de Deus. Olha o tempo que você vive. Por que ele ficou nesse vaso terreno? Ele não podia apodrecer ou mofar. O terceiro compartimento do ser humano, a alma, aquele terceiro compartimento que o irmão Brana chama de a palavra. Isso é o principal do homem. Não é este exterior. Não é isto, é o principal, é a sua alma, que você veio de Deus. Se você vem de Deus, você tem que ter uma natureza de Deus. E nós estamos aqui na terra sendo esmerilado, provado, para que possamos deixar sair de nós toda nódoa, todo mal, ao ponto de sermos aquele ouro que é a divindade, no qual Ele é. Ele é a divindade, Deus é ouro. A divindade, a Igreja Católica está cheia de ouro porque pensa nisso. Eles pensam que é lá que é Deus, mas eles têm o natural. E aquele ouro fala da divindade de Deus. Deus demonstrando o seu amor para conosco, sua misericórdia para conosco, dando perdão ao nosso coração, limpando a nossa vida. Como que eu posso dormir odiando alguém? Como Deus pode me dar sono? Eu tenho descanso porque eu durmo. Eu durmo porque eu não tenho nada contra alguém. Se alguém tiver contra mim, por favor, venha a mim para você dormir bem. Porque eu vou bem porque eu não tenho nada contra ninguém. Todas as pessoas que me pisaram, eu não tenho nada contra elas. Todas que nos abandonaram, eu não tenho nada contra elas. Eu não fiz nada menos do que ajudá-las. Mas elas não percebem isto. Todas que antes eu era um Deus, hoje, todas, senão eles estavam aqui, senão eles estavam conosco, estavam ouvindo a mesma mensagem, mas o que? Tudo está num vaso de barro. Como que você vai crer? É um vaso de barro. Nesse dia da esposa, ela é um vaso de barro, é um vaso terrestre. É um vaso com dificuldade, capacidade de escolha, sim. Não posso ter ódio de meus irmãos, não posso fazer mal a meus irmãos. Tenho que fazer o bem a meus irmãos. Tenho que viver. Vida eterna, que diz o irmão Brana, é viver para os outros. Aprenda com William Brana. Vida eterna é viver para os outros. Não é querer que os outros vivam para a gente, não. Vida eterna é viver para os outros.
Pai, te damos graças, porque nós estamos aqui refletindo os momentos do último vaso humano, Apocalipse 10, de 1 a 7, que está sendo escondido dentro de Apocalipse 10, de 8 a 11. Estamos agradecidos por esta palavra, o mistério, o segredo que estava escondido em Cristo foi revelado em Brana. O segredo que estava escondido em Brana, que ele não podia falar para ninguém, foi revelado na esposa. Obrigado por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Cristo abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e o mistério revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. O sétimo anjo que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Quando João comeu o livro, estava doce como mel, mas estando em seu ventre, amargava como fel. E saiu profetizando com a mensagem do dia, e eu estou regozijando com a sua profecia. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.